Muito bom. Eu faço cor a tudo isso, né? Tá aqui na Flórida é um privilégio muito grande. E receber o carinho de vocês é um privilégio ainda maior. Então eu sou muito grato, meu coração de fato se enche de alegria, porque não tem nada melhor, né, do que a gente firmar a nossa família dentro do reino de Deus. E fazer o reino de Deus ao lado de vocês é uma alegria ainda maior. Então, né, se sintam, né, honrados e privilegiados por fazerem parte de fato dessa grande família. E família é de fato aquilo que a gente vai, né, inegavelmente falar nessa data, né? O Natal, ele é uma data que ele fala sobre família para famílias, né? Não tem como a gente ser forte no reino de Deus se as nossas famílias, né, a nossa unidade familiar, de fato celular, né, dentro do nosso lar, né, não for forte. Para o reino de Deus ser forte, a nossa família precisa ser forte. Para a nossa igreja ser participante desse reino e também ser forte, nós precisamos fortalecer de fato a nossa casa. Então o Natal ele evoca, né, essa chamada, né, por famílias mais unidas, por famílias mais fortalecidas, por famílias, né, arraigadas em Jesus. E é muito bom que, né, muitos membros da nossa família estejam hoje, né, vindo aqui, né, e que de fato isso possa ser uma constante em 2026, né, que a gente não reúna, né, os nossos familiares, não só, né, para vir aqui, né, hoje na igreja, embora seja de fato uma data festiva, e a gente fica muito feliz, né, por filhos que não vêm sempre, pais que não vêm sempre. Normalmente numa data dessa estaria aqui meu pai, e hoje meu pai está vindo buscar o meu irmão que está chegando de viagem, que ele mora fora do Brasil, e justamente o voo dele calhou de chegar agora, senão estaria aqui também meu pai e meu irmão. Mas é muito bom a gente ter as famílias reunidas aqui para a gente celebrar de fato o Natal, porque o Natal fala sobre isso, viver intensamente com a nossa casa, com a nossa família. E o que é muito interessante e curioso, né, é que nessa época a gente sempre acaba reunindo alguns membros justamente da nossa família com os quais a gente não convive necessariamente tanto ao longo do ano. E esse distanciamento que muitas vezes a gente tem de alguns dos membros da nossa família, às vezes é um primo de segundo grau que você eventualmente só encontra nessa época, né? Muitos ainda têm pais ou avós, né, vivos, e a gente vai se reunir na casa eventualmente da nossa avó e a gente encontra aquele primo de terceiro grau que você às vezes só encontra nessa época do ano. Faz com que a gente reúna algumas pessoas que por vezes são muito diferentes de nós. E a falta de convívio, muitas vezes, ele acelera esse distanciamento. E que não é só um distanciamento físico, né? Às vezes é um distanciamento de visão de mundo, né? Um distanciamento de forma de entender, né, como se relacionar. Às vezes é um distanciamento até de opiniões, né, sobre os assuntos mais quentes do nosso dia a dia, né? Quem não teve, né, uma discussão acalorada um pouco mais, né, no Natal, às vezes por um assunto meio aleatório, né? Pode ser por política, pode ser por qualquer outra coisa, porque de fato, muitas vezes na nossa família nós reunimos pessoas que têm cosmovisões de mundo diferentes, que vêm, às vezes, por mais que faça parte, né, consanguineamente do mesmo sobrenome, mas que tem, né, uma visão diferente, que tem uma opinião diferente, e às vezes, né, essas opiniões elas se acaloram justamente diante do peru e da ceia de Natal, né? Que não seja assim na nossa casa, mas isso muitas vezes acontece, não é verdade? Alguém já teve alguma discussão no Natal? Não? Só levantar a mão, né? Mas acontece. E em especial, né? Então, eu não estou querendo, né, já trazer más lembranças, né, para alguns. Alguns já falam, meu Deus, né? Vou ter que encontrar o meu tio, né? Vou ter que encontrar o meu primo. Não é, o intuito nosso hoje, né, não é te preocupar com isso, né? Até porque a gente precisa desconstruir uma narrativa maligna, que vem justamente com o objetivo de destronar a família, né? O diabo, né, a estratégia satânica de fato nos nossos dias, nos tempos de hoje, é dividir o pai da mãe, é dividir o filho, né, dos seus pais, é dividir o avô dos seus netos, né, o irmão da sua irmã, o primo do seu primo. E nós precisamos, como, né, igreja de Jesus, né,
entendendo o papel do reino, desconstruir essa narrativa do mal, né, que de fato tenta nos separar, que de fato tenta atacar essa paz familiar, né? Não à toa Jesus ele traz aquilo que a gente, né, entende teologicamente, biblicamente, como o ministério da reconciliação. Deus deseja, através de nós, né, por mais difícil que às vezes isso possa parecer, né, sermos usados pelo Senhor, pelo Espírito Santo, para trazer paz e reconciliação para os nossos lares. Porque, de fato, para a gente viver, né, de maneira forte no reino de Deus, para a gente viver de maneira forte, né, em Deus, nós precisamos estar com a nossa família fortalecida. Não tem nenhum, né, pai de família que ele, por mais que possa ser bem sucedido numa área da vida dele, que ele vai ter, né, uma bela mansão celestial, se ele não trouxer junto, né, para morar, né, nessa habitação, né, sua esposa, seus filhos, né? O desejo de Deus é que a gente não perca a nossa família, que a gente não divida a nossa família. E Deus se faz presente, Ele age, Ele se relaciona, até foi uma coisa que a Silvana, né, chegou a mencionar, Deus se relaciona através de famílias, biblicamente. A gente vê, né, várias passagens famosas biblicamente, onde mostram que Deus se relaciona, que Deus se age, que Deus se move através não de pessoas, mas que Deus faz isso através de famílias. Se a gente parar para pensar Abraão, quando Deus faz uma promessa para Abraão que é muito conhecida, né, que Deus chama, né, Abraão para fora da terra de Ur dos Caldeus e faz ele viajar por uma aventura até chegar na terra prometida, Deus fala o seguinte para Abraão: Abraão, através de você serão benditas todas as famílias da terra. Através de você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Vamos passar para outro personagem bíblico, né? Josué, quando ele, né, conquista de fato aquela terra prometida que Deus tinha prometido para Abraão, e Deus estabelece as 12 tribos de Israel. Ali Deus faz um grande chamado, né, para que o povo firme um compromisso de servir ao Senhor. E aí Josué chama, né, todo o povo de Israel numa assembleia solene, tipo uma Assembleia Geral Extraordinária, né, uma AGE, para quem entende de empresa, né, ou de condomínio, chama ali aquela assembleia e ele fala uma coisa: vocês têm duas opções, vocês podem servir a Deus, vocês podem servir aos ídolos, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não fala eu, ele fala eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Deus, né, faz um compromisso ali de uma família. Se a gente for para o Novo Testamento, né, a gente vê a oração que Jesus ensinou. Na oração que Jesus ensinou, ele fala o seguinte, né? Pai nosso. Olha que interessante, não é Pai meu, é Pai nosso. Nós fazemos parte dessa grande família de Deus. Nós não estamos sozinhos, afinal de contas, né, foi no culto passado, né, que o João comentou o testemunho de quando ele, né, entregou a vida para Jesus e que, né, o pastor que fez, né, ali o apelo, que fez a oração, ele comentou o seguinte, né? Agora você olha para o lado e você vê que Deus te deu uma grande família. Então nós somos famílias conectadas numa família maior, na família de Cristo, na família de Deus, onde o Pai não é Pai meu, é o Pai nosso. Ele é o nosso Pai. Que mais? Né? A Bíblia fala que Jesus, ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Então, se Deus é o nosso Pai, Jesus é o nosso irmão mais velho, né? O primogênito dentre muitos irmãos. Olha o que a palavra fala em Efésios, no capítulo 2, versículo 19. Eu gosto muito dessa passagem. Efésios capítulo 2, versículo 19, diz o seguinte: portanto vocês, se referindo à igreja, já não são mais estrangeiros nem estranhos. Vocês não são mais estrangeiros nem estranhos, mas são agora concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Então Deus fala que antigamente nós de fato éramos estranhos. Nós éramos aquela pessoa que chegou no Natal sem ser convidada.
que pegou uma fatia de tender ali, mas não foi chamada para estar naquela cerimônia. Mas, a partir do momento que nós entramos no reino, por mais que nós éramos estrangeiros, nós não somos mais considerados como tais, mas nós somos concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Por que nós éramos estrangeiros, né? Por que a palavra fala que nós éramos estrangeiros? Estrangeiro é justamente aquele que tem uma cosmovisão diferente. É, entre aspas, né, aquele seu tio, que ele foi criado num outro sistema de valores e doutrinas, que faz com que você tenha, às vezes, opiniões tão diferentes e tão distintas com ele, e você fala assim, mas meu Deus, mas a gente veio da mesma avó, não é possível, né? Que a gente veio da mesma família, mas a gente tem opiniões tão diferentes. Isso é ser estrangeiro, é ter valores que não fazem parte dos valores do reino de Deus. Nós éramos estrangeiros, e Deus não deixou de nos receber, mesmo que nós tivéssemos esse passado, mas agora Ele fala, agora você se sentou à mesa, agora você é concidadão do reino de Deus, agora os seus valores, né, os seus preceitos, agora o seu sistema de crenças, ele está diante do DNA do Deus Pai, do DNA celestial, para que você viva o melhor da vida de Deus. E Deus, Ele é tão maravilhoso, né, que Ele reflete essa graça de nos receber, mesmo a gente tendo vindo de um passado, né, de uma cultura, de um jeito de pensar tão diferente, né, do reino de Deus, mas Ele nos recebe com tamanho amor, que isso está refletido até mesmo na própria família celular, na família, né, na árvore genealógica do próprio Jesus. E aí, eu queria, né, citar rapidinho, não vou ler eventualmente todos os versículos, mas a árvore genealógica de Jesus está descrita no primeiro capítulo de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. E aí eu vou citar rapidinho, né? Ele vai do versículo 1 até o 17, onde ele fala assim: este é o registro dos antepassados de Jesus. Então é a árvore genealógica de Jesus, o descendente de Davi e de Abraão. E ele vai citando os nomes. Abraão, ele começa em Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, e aí vai passando. Eu vou destacar o versículo 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, e Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. E aí vai passando, né? Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batseba, viúva de Urias. Salomão gerou Roboão, vão passando os reis. E aí finalmente chega no versículo 15, né? Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, que gerou a José, marido de Maria. E Maria deu à luz a Jesus, que é chamado o Cristo. Essa linhagem, irmãos, eu não citei todos os nomes para a gente ganhar um pouquinho de tempo, mas essa é uma linhagem de Cristo que é uma linhagem real. A linhagem de Jesus, né, física, natural, né, humana, ela começa a partir de Abraão e ele passa por grandes homens de Deus. A linhagem de Jesus, ela passa pelos heróis da fé, passa por pelo vamos dizer, o triunvirato ali, né, da fé do Antigo Testamento, Abraão, Isaac e Jacó. Jesus é descendente direto desses grandes homens de Deus. Passa também pela linhagem real dos reis de Israel. Então Jesus, além de ter essa linhagem profética dos grandes profetas de Deus, os grandes homens e mulheres de Deus, também passa pelos reis de Israel. O primeiro deles, evidentemente aqui, é o rei Davi, mas depois cada um dos filhos, netos, trinetos de Davi, né, essa coroa vai passando de geração em geração, e ela passa inclusive pelos governadores de Judá no pós-exílio, quando o povo é exilado para a Babilônia, voltam os governadores, toda essa linhagem de gente nobre, importante, real, né, é da descendência de Davi, até que passam algumas gerações e essa galera empobrece, né? O tempo vai passando, Israel vai passando por diversas guerras, vai se enfraquecendo econômica e financeiramente, e chega em José, né, um carpinteiro humilde, que talvez, né, soubesse, muito provavelmente ele sabia da sua linhagem real, mas tudo aquilo do ponto de vista humano tinha se perdido, né? Ele nasceu de maneira humilde, como a gente sabe, né? Filho de um carpinteiro, nasceu numa manjedoura, como a gente sabe nesse Natal. Mas
eu não queria destacar aqui, irmãos, as pessoas mais honradas e destacadas dessa família de Deus. Eu queria destacar justamente algumas pessoas que são heróis ou heroínas improváveis dessa genealogia. Porque, imagina, não tem honra maior do que, do ponto de vista humano, alguém nascer, crescer e fazer parte da linhagem de Jesus, né? Então não teria honra maior para qualquer pessoa, né, de todos os feitos que alguém poderia fazer, né, não tem feito que se compare com estar na genealogia de Jesus. E aqui tem pessoas, como a gente falou, importantes. Tem Abraão, o pai da fé, né? Tem Jacó, o pai das 12 tribos de Israel. Tem o rei Davi, tem o rei Salomão, as pessoas mais sábias, poderosas, né, talvez de toda a história da humanidade. E tem algumas pessoas que eu queria destacar. Uma delas é uma mulher chamada Raabe, né? A Bíblia fala que Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Quem foi Raabe, pessoal? Raabe era uma mulher da cidade de Jericó. A Bíblia conta que quando o povo de Israel entrou para conquistar a terra prometida, né, Deus tinha dado a estratégia para que espias fossem mandados para a cidade de Jericó, para se espiar, ver o que precisava fazer, onde que talvez fosse a estratégia militar de conquista daquela cidade. Claro que Deus subverteu toda a estratégia militar do povo, porque, né, através de um milagre, as muralhas da cidade foram destruídas e praticamente, né, o povo ali foi aniquilado de maneira, né, muito espetacular e sobrenatural. Mas quando esses espias entram na cidade de Jericó, eles são recebidos por uma mulher, e a Bíblia faz questão de ressaltar o passado dela, né? Normalmente a gente sabe que Deus, Ele olha para nós, né, e a Bíblia fala que Ele lança, né, o nosso passado, né, num grande mar, né, de esquecimento, como a gente gosta de citar. Mas Deus fala do passado dessa mulher. Essa mulher tinha vivido, né, numa situação de prostituição. E essa mulher, ela recebe os espias, e se tem uma pessoa, né, que naquela cidade de Jericó ela sobrevive, era justamente a família dessa mulher. Quando ela recebe os espias, né, ela faz ali uma estratégia com os espias. Ela fala assim: não, eu protejo vocês, eu escondo vocês, mas eu queria fazer um pedido só: que vocês poupassem a nossa casa, que vocês poupassem a nossa família. E ali o povo topa, né, essa aliança, né, estratégica com ela, porque afinal de contas, quando toda Jericó é destruída e só sobra aquela família necessariamente tem que se integrar à cultura de Israel. Então aquela família não era mais um componente de contaminação de Israel pelo seu passado, mas eles foram absorvidos na família de Deus e tiveram a sua história recontada, reconstruída, absorvida, integrada e abraçada. Então uma mulher que passou pelo que ela passou, estrangeira, vivendo no passado na prostituição, vendo toda, né, a sua cidade ser destruída, talvez lidando com o trauma de eventualmente ter sido a pessoa que levou, né, a destruição de toda a sua geração, de todos os seus parentes mais distantes, de todos os seus amigos, mas ela é absorvida, né, ao povo de Israel, e ela é integrada na família de Deus a tal ponto de que ela entra na genealogia do próprio Jesus. O que isso mostra para a gente, né? O que isso mostra para a gente? É claro que, né, o passado dessa mulher, ele diz algo para nós. E a primeira coisa que ele diz é que justamente Deus recebe a todos aqueles que tiverem a posição de queimarem as pontes do seu passado. Não importa qual seja o seu passado. Não importa qual tenha sido a sua história até então. O que a palavra nos conta, o que Jesus nos conta, o que a graça da genealogia de Jesus, do ponto de vista desse amor que nos alcança, é dizer o seguinte: você pode ter vivido da forma como foi até então. Se você estiver disposto hoje a queimar as pontes com o seu passado e abraçar a cultura da família de Deus, Deus te recebe de maneira indistinta, não importa o que aconteceu até aqui. Que graça maravilhosa é essa, né? Que Deus olha para nós e Ele diz o seguinte: olha, o seu passado para mim não importa mais.
contanto que você decida de fato enterrá-lo, né, nas águas, né, renove, né, a sua vida, reescreva a sua história, queime as pontes do passado. Eu não me importo de onde você veio. Outra mulher que chama muita atenção aqui nessa genealogia, né, é a mulher seguinte, né, que é citada, né, Boaz. A Bíblia fala: Boaz, cuja mãe foi Raabe, gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Ruth é outra mulher espetacular dessa história. Essa história é contada justamente no livro que leva o nome dela, o livro de Ruth. Ruth era uma mulher estrangeira também, então também fazia parte dessa cosmovisão dos tios, né, do Natal. Então ela também vivia, né, de uma maneira diferente no passado. Ela era do povo de Moabe. A Bíblia conta que o marido, né, de uma mulher chamada Noemi, ele saiu de Israel por conta de uma fome que foi passada, e quando ele foi para a terra de Moabe, ele levou Noemi e seus 2 filhos, né, e seus 2 filhos ali se casaram contra a lei judaica da época, porque a lei judaica daquela época proibia esse casamento. Então isso é um ponto bem interessante dessa história, porque esse era um casamento que pela lei de Moisés era proibido, mas os filhos de Noemi se casam com 2 mulheres moabitas, e uma dessas mulheres moabitas era Ruth. E ali, para completar a tragédia dessa família, que já tinham passado pela fome, já tinham sido exilados, já tinham quebrado a lei de Moisés, morre o pai, morrem os 2 filhos, e sobram, né, a Noemi e as suas 2 noras. E quando essas 2 noras ficam também viúvas dos seus maridos, Noemi fala para elas: olha, volta aí, vocês não têm nenhum compromisso comigo. O compromisso que vocês tinham era com o meu marido, era com os meus filhos, todos já morreram, todos esses homens já foram. Volta para o seu passado, volta para a sua história, abraça de novo aquela ponte que você achava que você queimou, e pode voltar. É uma palavra, de certa forma até, né, pesada do ponto de vista espiritual, dizer o seguinte: não, volta lá para o seu passado. Só que Ruth, ele não olha necessariamente para Noemi, embora Ruth honre de maneira muito especial e com muito carinho, né, a própria Noemi, cuidando dela, e a gente lê essa história no livro, né, talvez a maioria de vocês conheça essa história, que Noemi, né, foi cuidada por Ruth, foi sustentada, alimentada, com muito trabalho, né, dela. Mas Ruth fala uma coisa muito impressionante ali, quando Noemi fala, né, para ela voltar para o seu passado. Ela fala o seguinte: onde quer que você for, eu irei, porque o seu Deus será o meu Deus. Então Ruth olhou não necessariamente somente para Noemi, mas ele olhou para o Deus de Noemi, porque ela tinha entendido que de fato ela estava recebendo não só ali um marido natural, mas uma cultura de um reino. Essa cultura de um reino era aquilo que ela tinha abraçado e fez ela passar pelas piores perdas. Imagina uma mulher viúva, passando fome, estrangeira, né, sem perspectiva, porque naquela época a tradição era que eventualmente um irmão, né, abraçasse a viúva, né, era a tradição daquela época. Quando uma mulher enviuvava, né, principalmente sem filhos, né, o irmão mais novo, sobrevivente, ele deveria tomar como esposa, né, a mulher do seu irmão. Era a cultura daquela época. E Noemi não tinha mais filhos, então ela não tinha nenhuma perspectiva do ponto de vista humano, e ela tinha passado pelas piores dores e perdas. Ela abraça o Deus de Noemi, ela volta com Noemi para Israel, para Belém, e toda a sua história é ali reconstruída, né, renovada, restaurada. Ela encontra Boaz, né, a recebe, a resgata, né, cuida dela, e ali, né, ela vive a sua restauração, ela vive a sua história. E essa história nos conta, né, também uma coisa muito importante, porque como que nós chegamos nesse Natal? Como que nós chegamos nesse dia? Como foi nosso ano, né, até então? Pode ser que nosso ano tenha sido, né, um ano como o de Ruth, né, um ano de perdas familiares, um ano de perda eventualmente financeira, né, um ano eventualmente de dificuldades, né, psicológicas, ou um ano, né, de adversidades, quaisquer que sejam. Mas mesmo assim,
Deus nos alcança, Deus nos recebe e Deus vem para restaurar e reescrever a nossa história. Não importa a dor que você tenha passado, né? Deus, Ele te abraça a ponto de te restituir, te reescrever e te inserir na genealogia de Jesus, te inserir na grande família de Deus. Como eu falei aqui, né? Só tem gente improvável dentro do meio de umas realezas estranhas, né? O alcance da graça de Deus, ele se manifesta exatamente dessa forma, né? Me faltaria tempo para falar de outras pessoas muito importantes aqui, né? Tem uma mulher chamada Tamar, que foi injustiçada, tem o próprio José, né? que viveu na pobreza, tem Batseba, né? Que viveu o adultério, né? Com o rei Davi. O alcance da graça de Deus, ele se estende para pessoas e situações improváveis. É assim como a nossa vida, né? Não importa como nós chegamos até Jesus, o que importa é como nós vamos abraçar a cultura desse reino. Qual que é a nossa disposição em queimar as pontes do nosso passado, para que a gente possa viver essa nossa história, ser reconstruído, restituído e de fato entrar nessa grande família. Como a gente falou, né? A genealogia de Jesus, ela aponta, né, profeticamente para duas pessoas muito importantes no meio dessas pessoas improváveis, né? Abraão fala sobre a restauração da nossa família, a promessa de Deus para a nossa família. Davi fala sobre a realeza de Cristo, né, o descendente real, né, de Jesus, que seria parte do reino. Mas toda essa transformação, ela aponta, né, para um futuro cheio de esperança que Deus tem para nós, contanto que nós desejamos, né, nos inserirmos na cultura desse reino, nos inserirmos nessa família e abraçarmos, né, essa casa, essa causa e essa casa. Amém? Última passagem que eu queria ler, Romanos capítulo 8, versículo 28, todo mundo conhece, né, de maneira muito feliz essa passagem, é uma passagem muito conhecida da Bíblia, mas eu queria destacar até mais o versículo seguinte. Mas o Romanos 8, 28 também é muito importante para nós. Por quê? Porque, pessoal, não é pela nossa força ou pela nossa justiça que nós somos, né, justificados por Deus, agraciados por Deus. Nós recebemos tudo isso por conta da graça de seu amor. Nenhuma dessas mulheres era merecedora daquilo, por mais honradas que fossem. Ruth era muito honrada, mas nada nos faz merecedor de tamanha graça, que é fazer parte da família de Deus, né? Nós não éramos antecedentes de Cristo, mas se essa genealogia que a gente leu até o versículo 17, que terminou aqui, né, no livro de Mateus, em Jesus, ela continuasse, estaria aqui escrito, né, o meio seu nome. Por quê? Porque nós fomos também adotados por essa família, nós fomos também abraçados por essa família, por essa mesma graça que nos recebeu de maneira indistinta. Não importa o nosso passado, não importa a dor que nós passamos, Ele deseja e quer reconstruir a nossa história a partir do momento em que a gente se conecte nessa grande família, amém? Olha o que Romanos 8, 28 fala: e nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando a Bíblia fala todas as coisas cooperam para o bem, é de fato todas as coisas. Aí você pode pensar, poxa, mas e aquilo que eu passei? E aquela injustiça que eu cometi? A injustiça de Tamar, né, que ela passou, fez ela se conectar na genealogia de Jesus. A dor de Ruth que ela passou fez ela ser integrada na família de Deus. Então tem algumas dores e injustiças que nós passamos, que elas passam também pela permissão de Deus, para que tudo coopere para o nosso bem, e nós sejamos cada vez mais integrados, abraçados e recebidos nessa grande família. Então, né, não sei o que você passou, né, nesse ano, mas que você abrace essa palavra com fé, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Aí o 29 fala: porque Deus nos conheceu de antemão e Ele nos predestinou para nós sermos a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito
entre muitos irmãos. Deus nos recebeu para que nós sejamos feitos à imagem e semelhança do nosso irmão mais velho. Deus nos recebeu e Ele permite que nós passamos essas coisas que cooperam para o nosso bem. Com que finalidade? Com a finalidade que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. A referência, o norte, né? O irmão mais velho. Todo mundo tem um irmão mais velho, né? Eu tenho o meu, né? Na nossa casa todo mundo se inspira no nosso irmão mais velho, porque ele é uma pessoa muito, né, bem sucedida, ele é uma pessoa que, né, puxa os demais irmãos, né? Todo mundo tem na família alguém, né? Alguém que sai meio na frente e todo mundo fala assim, não, eu quero seguir os passos, né, desse cara, seja o seu pai, seja o seu irmão mais velho, né? E nós temos a nossa referência, o nosso norte, Jesus, o filho mais velho, no qual Deus predestinou a nós, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Ele, à medida que a gente cada vez mais abrace essa família. Então a história de Cristo é a história do Natal, né? A história de alguém que nos recebe como pessoas improváveis, mas Ele escreve o nosso nome nessa genealogia, para que nós sejamos parte de uma grande família, amém? Então receba isso em nome de Jesus, Deus abençoe você. Aleluia, coisa boa ouvir a palavra de Deus. Obrigado, Marcelinho. Rapidinho, porque tem bastante coisa ainda hoje aqui. As crianças vão fazer uma apresentação aí que eu estou bem a fim de ver, mas vamos orar um segundo. Pai, nós te louvamos mais uma vez, te bendizemos, te agradecemos pela tua presença aqui. Pai, eu peço que o Senhor me use, apesar de todas as minhas limitações, das minhas fraquezas, mas eu quero ser usado para a tua honra e para a tua glória, Pai. Então que teu Santo Espírito venha ministrar a todos nós que estamos aqui. Eu oro e peço em nome de Jesus, amém. Antes de entrar e explicando por que Deus me tocou de ministrar o que eu vou ministrar, esses dias eu vi um negócio que me chamou a atenção. Eu vou poupar o nome, apesar que talvez eu devesse dar o nome para a gente todos orarmos pela pessoa, mas um cantor bem famoso aí do Brasil fez uma seguinte declaração, que é pública, está no YouTube, se você for lá como eu fui, você vai ver. E ele dizia o seguinte, que ele preferia ir para o inferno, porque o céu, eu já fui num culto, achei aquilo tão chato, então eu acho que eu prefiro o inferno. Alguém viu isso? Não? É melhor não ver, mas é real. Quer saber quem foi? Não vou falar. Mas começa com... Fala, Lídia. Melhor não, né? Começa com... Bom, qual o primeiro nome? Vai. Zeca. Aí vocês tiram a conclusão que quiser. Agora, parar para pensar, como é que alguém em sã consciência pode falar que prefere o inferno do que o céu? E aí eu, meditando em tudo isso, eu cheguei à conclusão que isso é totalmente possível. E talvez ele não tenha sido o primeiro, não vai ser o último. Muitos talvez falem isso, porque só tem uma maneira de eu e você valorizarmos o céu. E a maneira é com relação a essa pergunta que eu vou fazer. Libera aqui para mim, por favor. A pergunta é essa: você já nasceu de novo? Porque se eu e você, todos nós, eu estou me incluindo, se eu não nascer de novo, o céu não tem graça para mim, nem para você. Não, pode deixar aceso, senão todo mundo vai dormir aqui. A bem da verdade não é só o céu. Se nós não nascemos de novo, isso daqui é chato. Vir num culto é chato. Como chama aquela coisa que a gente faz de noite para orar lá? Vigília. Nossa, vigília é um porre.
Se nós não nascermos de novo, nada disso vai me tocar. Às vezes eu vejo, com todo respeito, a igreja pegando fogo no louvor, eu falo, Deus, toca ali, Deus. E aí, o que é esse nascer de novo? Porque estamos falando do nascimento de Jesus, né? E nascimento de Jesus é muito interessante, porque Lucas trata da seguinte maneira. Qual é a primeira palavra que Lucas usa para descrever o nascimento de Jesus? A primeira palavra que Lucas usa, diz assim: mas o anjo lhes disse, não tenham medo, trago boas notícias que darão o quê? Grande alegria a todo o povo. Isso é o que o nascimento de Cristo trouxe para mim e para você. Agora, para nós usufruirmos na plenitude desta alegria, temos que nascer de novo. E aí tem em João 3 a melhor, eu considero esse encontro que Jesus teve com Nicodemos, e a gente já vai ver isso, como o melhor encontro de toda a Bíblia. Um encontro definitivo, um encontro transformador, porque transforma a vida de Nicodemos. Quem assistiu The Chosen, essa situação, essa cena foi muito bem retratada lá, é legal de ver. Mas vamos ver então o texto, é rapidinho, mas é importante a gente ter um entendimento desse texto. Vamos lá. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Aqui eu vou fazer uma parte. Havia entre os fariseus um homem. Como eu amo essa individualidade de Cristo conosco. Marcos, você é um para Cristo. É um. Ana, você é uma para Cristo. E Ele trata vocês como um. Não é havia um grupo de pessoas, não é. Havia uma mulher samaritana, havia um Zaqueu, havia uma Raabe, havia um. Eu amo a maneira como Cristo e o Senhor nos trata. Não é como uma gleba, não é como uma multidão de gente, não, mas é um. E isso é muito legal, porque a gente vê lá que havia um cego, havia um paralítico, havia uma mulher adúltera, que Jesus para tudo e enfrenta a lei mosaica para defender aquela mulher. Então saiba que cada um que está aqui hoje é tratado desta maneira por Jesus, na individualidade. Isso para mim é a coisa mais linda. Então, chamado Nicodemos, o príncipe dos judeus, este foi ter de noite com Cristo. Por que de noite? Claro, ele era um homem extremamente importante, poderoso, rico, bem-sucedido, mestre da lei. Então de dia, se alguém visse, se seus pares vissem, não iam gostar. E disse-lhe, príncipe dos judeus, foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que é mestre. Ele começa puxando o saco, é feio, né? Elogiando demais Jesus, né? Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Eu acho muito legal tudo isso. Aí Jesus fala, cara, chega, já deu. E aí ele fala assim, e Jesus respondeu, mas ele nem perguntou. Que pergunta que ele fez? Não fez pergunta nenhuma. Mas Jesus já falou, parou, não quero ouvir todos esses elogios que você está me fazendo, porque é o seguinte, senão, aí ele vem, porque ninguém, e Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Meu Deus, quem não nascer de novo não vê, fica chato, prefere ir para o inferno, é disso que nós estamos falando. E aí o texto continua, disse-lhe Nicodemos, mas como pode um homem nascer sendo velho, porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, de novo, Nico, se liga, na verdade, eu se te ouvisse 2 vezes Jesus falando, na verdade, João fala, já estou queimado aqui, já estou queimado aqui com o homem, mas vamos lá, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, antes não podia ver, agora não entra. Piorou. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Vamos continuar. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é...
repetindo de novo, Nico, acorda, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isso? E aí, para finalizar, ele diz, na verdade te digo, terceira vez, hein? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Outra coisa que me chama muito, mas muita atenção nesse texto é quem Jesus escolhe para explicar sobre o novo nascimento. Ele pegou Zaqueu, que foi um político corrupto? Não. Pegou o ladrão na cruz? Não. Pegou a mulher samaritana, que teve 5 casamentos e o atual dela não era casada, que vivia em adultério? Não, não pegou. Quem pegou o endemoniado de Gadara? Também não pegou. Ele pega um cara que aos olhos naturais ele era modelo de fidelidade, modelo de conhecimento, ele dizimava das hortalicinhas dele, ou seja, nascia uma salsinha, ele ia lá e contava, deixa eu ver quanto que é 10% dessa salsinha, cortava e levava. Olha o nível do Nico, era esse padrão de fidelidade, de honestidade, de homem bem sucedido, e é a ele que Jesus escolhe para explicar o que é nascer de novo. É incrível isso. Então, e por que a importância de hoje porque o que eu mais quero com isso é que a gente desfrute da grande alegria que Jesus trouxe ao nascer. Mas para nós desfrutarmos dessa alegria, nós precisamos nascer de novo. Porque se nós não nascermos de novo, como o texto diz, a nossa fé é vã, a nossa religião é vã, aquilo que eu creio não serve para absolutamente nada, e eu não vejo e eu não entro no reino de Deus. Se eu não entro no reino de Deus, a alegria vai estar bem distante de mim, bem distante de mim, porque a inclinação do nosso coração é inimizade contra Deus. Eu tenho um certo receio de comentar isso, mas quem já viu criança pequena mentindo? Não, pode ficar com o braço levantado, as mães ali, porque eu tenho neto, mas quem fez? Você já viu isso? Oi, mas são os teus netos, porque o meu ou o teu? Para pensar, alguém ensinou esses danadinhos a mentir? Não. Tiveram exemplo de pai, de mãe? Não. É o primeiro nascimento. O primeiro nascimento vem com essa tendência do coração de que se fala assim, mas você fez isso? Eu não, foi ele. Então, não dá. Ou a gente nasce de novo, ou nós vamos levar isso para o resto da vida. E aí vai acrescentando hábitos piores, muito piores, né? Então, vamos ver o que é não nascer de novo. Ser um bom religioso é suficiente para nascer de novo? Não, porque Nicodemos era um padrão altíssimo de religiosidade. Conhecia todas as leis, 600 e poucas leis que tem na cultura hebraica, judia lá. Sabia tudo, o homem era mestre. Então, ser um bom religioso não é suficiente para nascer de novo. Observava toda a lei, era um dizimista fiel. Saber quem é Jesus, porque ele chega e fala, não, você é o cara, hein? Porque fazer isso que você está fazendo aí, inclusive, vem da parte de Deus. Então ele não só sabia quem era Jesus, que ele também sabia que ele era filho de Deus. Então, para você e para mim, saber quem é Jesus, acreditar nos milagres que Jesus fazia, porque ele acreditava, e ele teve um em particular. A Bíblia não retrata isso, mas eu acredito que aconteceu. O The Chosen retratou
esse Nicodemos tentou expulsar, lembra disso? Tentou expulsar os demônios de Maria Madalena. Não conseguiu. Não conseguiu. E aí depois Jesus vai lá e simplesmente, dando um bom dia, boa noite, a bicharada toda saiu, rapidinho saiu. E ele ficou sabendo disso. Então ele cria que o poder que Jesus tinha vinha do alto. Vinha do alto. Mas era suficiente saber quem é Jesus, acreditar nos seus milagres? Não, não era. Ah, bom, então uma reforma moral ou uma mera mudança de comportamento. E às vezes a gente escuta isso, bem na verdade eu talvez em alguns momentos já tenha falado algo assim, mas a gente escuta, é comum alguém falar assim, ah, mudei, viu, cara, fumava, deixei de fumar, mentia, deixei de mentir. É um monte de nãos. É legal? Ótimo, porque essas coisas faziam mal, talvez beber muito, fumar muito, adulterar, tudo isso aí era... Mas a mudança começa quando eu começo a fazer coisas que eu não fazia. É outra coisa. Perdoar com rapidez, ser bondoso, ser generoso, porque é muito fácil parar de fazer coisa errada. Não bebo mais, não fumo mais, não falo mais palavrão, não, uma série de nãos. E cadê os sims? Cadê os que você passou a fazer? É disso que nós estamos falando. Nascer de novo é esse nível de mudança. Então, uma reforma moral ou uma mera mudança de comportamento não nasce de novo. Não nasce de novo. Ter um bom conhecimento bíblico como ele, porque ele dizia lá que você é mestre. Jesus falou, você é mestre, cara. Você é PhD em tudo isso. Então também é importante a gente ter um conhecimento bíblico? Claro que é. A gente estimula todo mundo a fazer curso de obreiro, fazer seminário, todos nós aqui fizemos. Bom, então talvez ser bem sucedido, porque o cara tinha grana, esse tinha grana. Nasce de novo? Não estou dizendo que tem problema de ser bem sucedido, muito pelo contrário, é Deus que provê, é Deus que nos capacita a sermos bem sucedidos, mas também não é isso que faz um novo nascimento. Então, o que é nascer de novo? Bom, a palavra de Deus diz, é ter uma vida absolutamente nova, mas totalmente nova, porque se você quer desfrutar da alegria que está lá desde o nascimento, será dessa maneira que eu e você vamos desfrutar para todo sempre, quando a nossa vida for radicalmente nova, abrir mão do que era a minha vontade e passar a querer só aquilo que é a vontade de Deus para mim. E aí ele diz que duas coisas. Ele diz primeiramente que nós não vamos, vou até ler aqui. Na verdade, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí ele pergunta, mas como isso? Aí ele diz, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, aí esse não entra. Água, a gente vê isso lá em João Batista, água significa arrependimento. Nascer de novo, nós precisamos nos arrependermos. Se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, nós não reconhecemos que pecamos, nós não vamos nascer de novo. Nós não vamos nascer de novo. Então todos nós precisamos sim de reconhecer que pecamos, porque a Bíblia deixa muito claro isso, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo fala isso em Romanos. Então quem sou eu? Quer dizer, quem sou eu? Não, eu sei quem eu sou, mas eu passei um bom tempo da minha vida, porque a minha irmã mais nova foi a primeira que se converteu, acho que eu já comentei isso aqui há um tempo atrás, e aí ela começou a orar para que eu me convertesse. É natural isso, quando você se converte, quando você muda, você quer que os teus próximos mudam, que foi o que aconteceu com o próprio Marcelinho, que o irmão dele, o Serginho, que muitos conhecem, vai estar conosco aqui em breve, se converteu a ele, puxou o irmão para também se converter, e usou estratégias, a gente já sabe aí das batatinhas do McDonald's e tal. Então a minha irmã chegava na minha casa e ela falava assim na porta, João, estou orando muito para você se converter. Nossa, eu já queria dar uma bica nela. Não,
Tinha vontade de fechar a porta e falar: querida, vaza. Você veio de quê? Naquela época não tinha Uber, né? Senão já chamavam Uber para ela. Porque na minha cabeça não entrava, que necessidade, eu já não gostava do termo, converter. Converter do quê, meu? De onde você tirou isso? Converter. Pô, sou um bom pai, achava, né? Bom pai, bom marido, bom isso, bom aquilo. Pá, tá, tá. Então, para mim não dava, não aceitava nem sequer essa palavra. Depois foi indo, um dia até já comecei a pensar assim: bom, se um dia eu me converter, eu vou usar um outro termo. Olha o nível que a gente é. Olha o nível. Eu queria achar um outro termo para dizer que me converti, porque conversão para mim não dava. Então, nós somos isso. Isso é a nossa primeira natureza. Achar que não precisamos de Jesus. Minha vida estava legal. Então, durante 5 anos, cadê a Angélica? Está aqui. A Angélica comentou que também uma pessoa falou com ela. Essa pessoa é um querido amigo nosso, de mais de 40 anos, e que também se converteu. E aí fica aquele mala que quer converter os outros, né, bicho? Pô, eu gostava dele enquanto a gente fazia outras coisas e tal, mas não, queria falar de Jesus comigo. Encontrava então, irmão, e aí, você não vai na minha casa, tem célula e tal? Eu falei: mas aqui na tua casa, cara, que papo é esse? Jesus, né? Eu sei, então fica com ele aí, meu, fica com ele aí, que tá bom para você, fica tranquilo. E eu não queria saber. Não queria saber. Mas até que um dia, eu ia falar isso lá no final, mas vou falar agora. O vento soprou. Porque como esse texto de hoje vai acabar, ele faz uma analogia ao Espírito Santo como um vento, que a gente não vê, mas que ele age. Então saiba que esse vento está aqui, ó. Então é o mesmo vento que soprou na Raabe, é o mesmo vento que soprou em Paulo, que era um perseguidor dos cristãos, mas quando o vento sopra, e o vento tem liberdade de soprar onde ele quiser, ele sopra num presídio, ele sopra numa boate, ele sopra num prostíbulo, ele sopra onde ele quiser. E quando sopra, que foi o que aconteceu na minha vida, o dia que ele soprou, eu me rendi totalmente. Então, se converter, primeiramente, a arrependimento. Porém, só da água, o arrependimento, ele não promove mudança. O que promove mudança é a conversão, que eu não gostava do termo, mas hoje estou falando. É exatamente isso, é a sua e a minha conversão, que é feita por quem? Obra do Espírito Santo. A obra dele. Porque aí sim, eu e você começamos a mudar. Aquilo que eu fazia, deixo de fazer, e passo a fazer outras coisas que eu não fazia. Esse é o ponto, é fazer coisas que eu não fazia. Então, se eu tinha dificuldade em perdoar, eu hoje perdoo. Se eu tinha dificuldade de amar os difíceis, eu hoje amo e oro pelos difíceis. E assim vai. Então, esse é a razão de Jesus ter tido o encontro com Nicodemos. E não quero me alongar aqui, mas continuando a leitura do próprio Evangelho de João, que é o único evangelho que trata sobre Nicodemos, esse encontro maravilhoso, nós vemos que a mudança na vida de Nicodemos foi forte. Lá para frente a gente vai ver em João 7,45, Nicodemos na frente dos seus pares, defendendo a Cristo, e depois de Jesus morto, junto com José de Arimateia, que aí está lá no 19:38, preocupado com o embalsamento de Cristo, outra pessoa. Então, um encontro com Cristo muda a tua vida, muda a tua vida, e esse é o meu desejo, que hoje todos nós, e só para não ficar um vazio, o pastor não comentou, o que é essa serpente que Jesus menciona aqui no final? É um episódio que aconteceu em Números 21, que o povo, para variar, estava pecando, estava murmurando, reclamando com Moisés, né, na época, saindo do Egito, e Deus, por aqui com eles, coloca um monte de serpente venenosa que mordia e matava uma quantidade enorme de pessoas. E nesse momento
Moisés falou, cara, tá ficando ruim, todo mundo tá morrendo aqui, hein, meu, tá pegando mal o negócio. Não, então constrói uma serpente e todo aquele que olhar para a serpente, mesmo que tenha sido picado, será salvo e curado. E esse é o nosso Jesus. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Hoje todos nós temos que tomar uma decisão. E a decisão é aquela que o Senhor põe: estou colocando diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. E a bênção é olhar para esse Cristo com fé e crer que eu e você temos que nascer de novo. Amém? Uma alegria muito grande estar aqui, ver algumas pessoas novas, outras já da nossa família, e é muito bom mesmo. Então que Deus abençoe todos vocês, que tenham um Natal espetacular na presença do Senhor e desfrutando dessa alegria que foi anunciada desde lá de trás, desde o nascimentozinho dele lá. Deus abençoe, viu?